e hoje eu gostaria de trazer 5 dicas para a gente melhorar os nossos relacionamentos. São dicas óbvias, mas para a gente colocar na prática, a gente precisa de um autoconhecimento muito grande para a gente ter tranquilidade de trabalhar com elas no nosso dia a dia. Essas dicas valem para qualquer tipo de relacionamento, seja ele um relacionamento amoroso, seja ele um relacionamento de amizade, com seus familiares, com as pessoas que você trabalha e assim por diante. Então, a primeira dica que eu queria trazer hoje é nós entendermos que o tempo é limitado. Então, a gente precisa fazer literalmente um planejamento de quanto tempo a gente vai dispor para as pessoas no nosso dia a dia, na nossa semana, no nosso mês. Não é errado, não é comédia, não é engraçado a gente literalmente ter uma agenda para colocar os nossos compromissos nessa agenda. Por quê? Porque esse tempo que a gente tem de um dia de 24 horas, a gente precisa usar ele com a gente, com o nosso trabalho, com o nosso lazer e com as pessoas que a gente se relaciona. Então, saber fazer um planejamento estratégico de quanto tempo eu vou dispor para cada coisa da minha vida é essencial para tranquilizar a gente na hora de nos disponibilizarmos para estar presentes nessas relações. A segunda dica é entender sobre quanto tempo você precisa para suas próprias necessidades, para suas necessidades pessoais. Por exemplo, para mim é muito importante ter um tempo para ler, um tempo de leitura. Para eu ter um tempo de leitura, eu preciso já ter feito todos os meus afazeres naquele dia para eu conseguir relaxar, para ter uma atenção suficiente para me engajar naquela leitura. Então, eu gosto de ler normalmente à noite. É o período que eu já entendi que eu gosto. Naquele período ali antes de dormir. Tomando um chá, né, comendo um biscoito, alguma coisa assim, que me dê um prazer. E aquele momento ali pode ser de uma leitura de estudos ou de uma leitura apenas de literatura. Essa é uma necessidade pessoal que eu tenho. Então, eu preciso dispor ao longo da minha semana quanto tempo eu preciso e eu quero ter para ler e para estudar. Entendendo isso, eu vou colocar na minha agenda que aquele momento é sagrado para mim e que eu não vou me relacionar com ninguém naquele momento. Vou desligar meu celular, vou trancar a porta do meu quarto, vou ir para um lugar onde seja mais tranquilo para eu poder ter esse momento para comigo. A terceira dica é que o espaço também é limitador. Então, além do tempo, o espaço também é limitador. Então, a gente tem que entender que a gente não vai poder ter todas as nossas relações no mesmo ambiente. Então, por exemplo, se você mora com a sua família, muitas das vezes você pode não se sentir à vontade, não ter a liberdade nessas relações de trazer alguém para sua casa para você ter uma relação mais íntima, amorosa, sexual. Então, você tem que entender que as regras daquele espaço, os limites que aquele espaço físico te coloca e criar estratégias para viver isso em outros locais, como ir para um hotel, ir para a casa da pessoa, né? Alugar um espaço, ou então, não, eu realmente preciso de um espaço só para mim, vou alugar um apartamento e morar sozinha. Enfim, entender que além do tempo, o espaço também é limitador e para a gente conseguir ter essas relações de uma forma mais saudável, a gente precisa entender onde a gente vai estar também e com quem a gente vai estar naquele momento. A quarta dica é adaptar as expectativas sobre o que constitui uma relação para você, ampliando mais e trazendo agora para o micro quais são as suas necessidades dentro dessa relação. Por exemplo, o sexo. Para mim, o sexo significa isso, isso e isso. Para você, o sexo significa outra coisa. O sexo para mim e para você precisa ser dialogado, porque muitas das vezes a gente vai divergir ou vai convergir. E a gente precisa conversar e negociar em que momento esse sexo pode acontecer e como ele vai acontecer. Não tem problema a gente falar sobre sexo. Isso não vai diminuir aquela fantasia que a gente vai criar inicialmente ou aquela euforia de conhecer uma pessoa nova. Pelo contrário, isso vai te ajudar a criar um vínculo com a pessoa. Isso é pensando no sexo. Agora você pode expandir essa dica e pensar em outras coisas. Como, por exemplo, o que constitui um encontro de amizade para mim? O que eu espero de um encontro de uma amizade? Eu espero um espaço de diálogo para conversar
sobre as minhas coisas, sobre as coisas que eu tô passando de bom, sobre as coisas que eu estou tendo dificuldade. Se essa pessoa está aberta para receber essa escuta e eu também estou aberta para receber a escuta dessa pessoa, ali a gente consegue ter uma relação. E aí deve ser negociado. Às vezes a gente chama uma pessoa para sair para tomar um vinho, mas na verdade ela só quer tomar um suco, porque ela quer conversar bastante e ela não quer estar embriagada naquele momento. Isso é passível de negociação? É. Então, ai amiga, vamos não tomar um vinho hoje, mas vamos tomar um café pra gente poder conversar? Beleza, vamos. Então, tudo isso é negociável. Negociação de expectativas. Essa é a quarta dica. E a quinta dica, que é a dica clássica, mas que muitas vezes é difícil de colocar na prática, é a comunicação. Dentro da comunicação, existe uma mensagem, existe uma pessoa que vai falar e uma pessoa que vai ouvir. Muitas das vezes a gente tem dificuldade de falar ou a gente tem dificuldade de ouvir. E é esse exercício que a gente tem que tentar fazer com uma tranquilidade. E tentar ser o mais honesto possível para com os nossos sentimentos e ter uma comunicação não violenta. Às vezes a gente está muito angustiado, a gente está muito magoado, a gente está com muita raiva e a gente acaba falando de uma forma violenta com a pessoa. E a ideia aqui dessa quinta dica é a gente tentar entender como a gente pode se comunicar sem trazer essas emoções de uma forma agressiva. Então, muitas das vezes é melhor a gente elaborar essa emoção primeiro e conversar depois. Porque se você for conversar enquanto tem essa emoção ali, naquele momento muito forte, essa comunicação pode acabar sendo um pouco mais violenta mesmo. Então, essas são algumas dicas. Aproveita e coloca outras coisas que vocês acham importante aqui embaixo, que são valores que vocês trazem para as relações de vocês, que vocês acham que precisa estar presente para ter algo saudável aí, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.